Oi, gente, boa noite. No vídeo de ASMR de hoje, eu vou continuar lendo aquele livro do Peter Pan e eu vou voltar para uma parte que eu já li, mas eu vou retomar, fazer uma recapitulação. Eu espero que vocês gostem desse vídeo de leitura e que vocês consigam relaxar. Eu tenho pouco tempo de câmera, eu sei que ela vai desligar a qualquer momento, então eu vou começar logo lendo, tá? A senhora Darling ouviu falar de Peter Pan pela primeira vez quando estava organizando as mentes de seus filhos. À noite, todas as boas mães esperam seus filhos irem dormir para remexer suas mentes e arrumar tudo para a manhã seguinte, recolocando nos locais certos os diversos itens que saíram do lugar ao longo do dia. Se você conseguisse ficar acordado, mas é claro que não consegue, ia ver a sua mãe fazendo isso e achar muito interessante observá-la. É igualzinho arrumar gavetas. Você a veria de joelhos, imagino eu, olhando divertida para a parte do conteúdo, perguntando-se onde você arrumar aquilo, fazendo descobertas doces e outras nem tão doces, apertando as primeiras contra o rosto como se fossem tão lindas quanto um gatinho e escondendo as outras bem depressa no canto onde ninguém vai ver. Quando você acorda de manhã, as traquinagens e malcriações com as quais foi dormir foram dobradas até ficarem bem pequenas e guardadas no fim da pilha da sua mente. Na parte de cima, bem arejados, estão espalhados seus pensamentos mais bonitos, prontinhos para você usar. Não sei se você já viu o mapa da mente de alguém. Os médicos, às vezes, fazem mapas de outras partes de você. E o seu mapa pode se tornar bastante interessante. Mas olha o que acontece quando eles tentam fazer um mapa da mente de uma criança que, além de ser confusa, dá voltas sem parar. O mapa tem linhas em zigue-zague, iguais às dos gráficos de temperatura, e elas provavelmente são as estradas da ilha, pois a Terra do Nunca é sempre mais ou menos uma ilha, com pinceladas maravilhosas de cor aqui e ali, e recifes de coral e barcos velozes prontos para zarpar, e esconderijos selvagens e secretas e gnomos que quase sempre são alfaiates, e cavernas atravessadas por rios, e príncipes com 6 irmãos mais velhos, e uma cabana caindo aos pedaços, e uma velhinha bem baixinha com nariz de gavião. Seria um mapa fácil se só fosse isso, mas também tem o primeiro dia de aula, as rezas, os pais, o laguinho, as lições de costura, os assassinatos, os enforcamentos, os verbos transitivos diretos, o dia que tem sobremesa de chocolate,
os primeiros suspensórios, ou diga 33. Uma moeda se você arrancar seu dente sozinho, e por aí vai. E isso ou faz parte da ilha ou de outro mapa que aparece por baixo. E é tudo muito confuso, principalmente porque nada para quieto. É claro que as terras do nunca variam muito. A de João, por exemplo, tinha uma lagoa com flamingos voando em cima, nos quais ele atirava. Já a de Miguel, que era muito pequena, tinha um flamingo com lagoas voando em cima. João morava num barco, embarcado sobre a areia. Miguel numa oca de índio e o Andy numa casa de folhas muito bem costuradas. João não tinha amigos. Miguel tinha amigos à noite. O Andy tinha um lobo de estimação que havia sido abandonado pelos pais. Mas, em geral, as terras do nunca têm semelhanças entre si, como os membros de uma família. E se elas ficassem paradas uma do lado da outra, você ia poder dizer que tem o mesmo nariz e coisas assim. Nessas praias mágicas, as crianças sempre irão ancorar seus barquinhos. Nós também já tivemos lá. Ainda podemos ouvir o barulho das ondas, mas nunca mais vamos desembarcar. De todas as ilhas deliciosas que existem, a Terra do Nunca é a mais aconchegante e compacta. Não é grande e espalhada, sabe? Com aquelas distâncias chatas entre uma aventura e outra. É bem apertadinha. Quando você brinca nela durante o dia, usando as cadeiras e a toalha da mesa, ela não é nem um pouco assustadora. Mas nos 2 minutos antes de você ir dormir, ela fica quase real. É por isso que a gente sempre deixa uma luzinha acesa no quarto durante a noite. De tempos em tempos, em suas andanças pelas mentes de seus filhos, a senhora Darling encontrava coisas que não entendia e, de todas elas, a mais desconcertante era a palavra Peter. Ela não conhecia nenhum Peter, mas ele estava aqui e ali nas mentes de João e Miguel, enquanto na de Mandy, seu nome começou a aparecer rabiscado por todo lado. O nome estava escrito em letras mais grossas que as de qualquer outra palavra. E quanto mais a senhora Darling olhava para ele, mais achava que tinha uma aparência estranhamente arrogante. Ele é muito arrogante mesmo, admitiu Wendy, um pouco chateada. Sua mãe a estava interrogando. Mas quem é ele, meu amor? Você sabe, mãe, é o Peter Pan. No início, a senhora Darling não sabia, mas foi pensando em sua infância e se lembrou de um tal de Peter Pan que diziam morava com as fadas. Existem histórias estranhas sobre ele. Tem uma que diz que quando as crianças morrem, Peter Pan fica com elas durante parte do caminho, para que não tenham medo. A senhora Darling acreditara em Peter Pan na época,
mas agora que era casada e cheia de bom senso, duvidava muito que tal pessoa existisse. Além do mais, ela disse para Wendy: ele já deve ter ficado grande. Ah, não, ele não é grande, garantiu Wendy, com toda a segurança. Ele é exatamente do meu tamanho. Ela quis dizer que Peter Pan era do seu tamanho, tanto em termos de mente, quanto em termos de corpo. Wendy não sabia disso, só que sabia. A senhora Darling consultou o Sr. Darling, mas ele deu um sorriso de pouco caso. Pode ter certeza, disse ele, que isso é alguma bobagem que Naná está enfiando na cabeça deles. É exatamente o tipo de ideia que um cachorro teria. Deixa isso quieto, vai passar. Mas não passou, e logo aquele menino levado deu um tremendo susto na senhora Darling. As crianças vivem as maiores aventuras sem se perturbar. Por exemplo, elas podem se lembrar de comentar, uma semana após o evento ter acontecido, que quando estavam passeando em meio às árvores, encontraram seu falecido pai e brincaram muito com ele. Foi dessa maneira casual que Wendy, certa manhã, fez uma revelação inquietante. Foram encontradas no chão do quarto das crianças algumas folhas de árvore que certamente não estavam ali quando tinham ido dormir. E a senhora Darling estava observando as folhas, intrigada, quando Wendy disse, com um sorriso tolerante: acho que foi o Peter de novo. Do que você está falando, Wendy? Foi muito feio ele não ter varrido as folhas, disse Wendy, suspirando. Ela era uma menina muito organizada. Wendy explicou com a maior tranquilidade que achava que Peter às vezes entrava no quarto à noite, sentava no pé de sua cama e tocava flauta para ela. Infelizmente, Wendy nunca acordava e por isso não sabia como sabia, só que sabia. Que bobagem, minha linda! Ninguém pode entrar na casa sem bater a porta antes. Acho que ele entra pela janela, explicou Wendy. Meu amor, o quarto fica no terceiro andar. As folhas não estavam bem na frente da janela, mãe. Isso era verdade. As folhas haviam sido encontradas bem perto da janela. A senhora Darling não sabia o que pensar, pois tudo parecia tão natural para Wendy que ela não podia deixar o assunto para lá, dizendo que devia ter sido um sonho. Minha filha, exclamou a mãe, por que você não falou disso antes? Eu esqueci, respondeu Wendy, despreocupada na pressa de tomar seu café da manhã. Ah, com certeza ela devia estar sonhando. Mas por outro lado, lá estavam as folhas. A senhora Darling as examinou com cuidado. Eram esqueletos de folha, mas ela tinha certeza de que não vinham de nenhuma árvore existente na Inglaterra. A senhora Darling se pôs de joelhos no chão e, usando uma vela, tentou encontrar pegadas feitas por um pé estranho. Enfiou o atiçador da lareira na chaminé e sacudiu de um lado para o outro.
deu batidinhas na parede, deixou cair a ponta de uma fita métrica pela janela e viu que dali até o chão era uma distância de quase 10 metros e não havia nenhum raminho pelo qual fosse possível escalar. Com certeza Wendy tinha sonhado. Mas Wendy não tinha sonhado, como foi provado na noite seguinte. A noite em que se pôde dizer que as aventuras extraordinárias dessas crianças começaram. Na noite a qual nos referimos, todas as crianças estavam de novo na cama. Por acaso, era folga de Naná, e a senhora Darling deram um banho em cada um e cantaram para todos, até que, um por um, eles haviam soltado sua mão e deslizado para a terra dos sonhos. Todos os três pareciam tão quietinhos e seguros que a senhora Darling sorriu ao lembrar de seus temores e se sentou tranquilamente perto do fogo para costurar. Ela estava fazendo algo para Miguel, que ia passar a usar camisas de menino crescido quando fizesse aniversário, mas o fogo estava quente. O quarto das crianças estava banhado pelo brilho suave das 3 luzinhas de cabeceira. E logo a senhora Darling esqueceu a costura sobre o colo. Então, com muita graça, sua cabeça pendeu. Ela havia adormecido. Olhe só para eles 4, para Wendy e Miguel ali, João e a senhora Darling perto do fogo. Deviam ter acendido uma luzinha, uma quarta luzinha para ela. Bem, gente, eu me dei conta de que a câmera provavelmente desligou, porque ela só ia gravar 18 minutos. Ela tava com pouca bateria. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu vou encerrar agora porque não tem mais espaço no disco de memória para gravar. E também, para falar a verdade, eu tô com muita dor nas costas e tô doida para deitar. Bem, essa semana foi uma semana cheia de vídeos de ASMR. Eu sei que vocês estão